Você vem acompanhando aqui com a gente na Globo News os desdobramentos políticos dessa Operação Metis. O presidente do Senado, Renan Calheiros, atacou a ação da Polícia Federal e a decisão de um juiz de primeira instância do Distrito Federal. E o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, chegou a afirmar que a ação criou uma crise institucional entre os três poderes. Vamos voltar a Brasília, então, agora para conversar com o Gerson Camarote. Camarote, boa tarde para você. Bom, o Renan Calheiros sempre defendeu que essa operação no Senado deveria ter sido autorizada pelo Supremo e agora vem essa decisão. De alguma forma, ele sai fortalecido com essa decisão do ministro Teori? Olha, Cris, do ponto de vista político, dá um alívio, sim, ao senador Renan Calheiros, presidente do Senado. É lógico que, ao prevalecer, do ponto de vista preliminar, aquela posição externada pelo Renan Calheiros, ele acaba se fortalecendo aqui internamente, até porque havia, sim, já críticas em relação ao comportamento. Olha, o que é que as pessoas falam aqui no Congresso Nacional e no Palácio do Planalto? O grande problema do senador Renan Calheiros foi o tom, foi a forma como ele usou. Por exemplo, essas expressões que o Murilo estava falando agora há pouco, chamar de chefete de polícia o ministro da Justiça, chamar o juiz que tinha tomado a decisão de juizeco. Então, é isso que acabou criando um clima de animosidade entre os poderes, entre o Senado e o Judiciário, entre o presidente do Senado, que mereceu uma resposta da presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia. Olha, internamente lá no Supremo Tribunal Federal, a avaliação é que não há qualquer problema e atrito em relação a essa decisão do ministro Teori Zavascki e o posicionamento essa semana no Conselho Nacional de Justiça da ministra Carmen Lúcia. Pelo contrário, a harmonia entre os dois. A diferença aí, e aí é importante ressaltar, que se coloca na fala da ministra Carmen Lúcia, é uma preocupação e uma reação ao tom e às expressões usadas pelo senador Renan Calheiros. No próprio Palácio do Planalto, a avaliação que se faz é que o Renan Calheiros, ele subiu o tom e aliados aqui no Congresso avaliam que realmente ele ficou muito desestabilizado nesses últimos dias, o que mostra uma destemperança, um momento ali que mostra o Renan Calheiros realmente muito acima do tom normal de uma resposta do presidente do Senado. É lógico que ele poderia questionar, como ele questionou, a questão do foro apropriado para uma intervenção, para uma ação da Polícia Federal aqui no Supremo Tribunal Federal, aqui no Senado Federal. É lógico que ele poderia questionar se essa seria uma ação de primeira instância ou do Supremo Tribunal Federal. E é tanto que tem já uma posição preliminar nesse sentido do ministro Teori Zavascki. Agora, o que ele exagera é no tom. E aí a gente vê essa preocupação toda. Primeiro, hoje, a gente viu a fala agora do presidente Michel Temer, tentando também fazer um tom de conciliação e de respeito institucional. E por que isso? Há uma preocupação real, eu percebo isso conversando com auxiliares do Temer, esse enfrentamento entre poderes, entre Senado e Judiciário, e isso possa acabar criando um ambiente de confronto institucional e aí prejudicando bastante o andamento de votações e de matérias prioritárias para o governo, como a PEC que estabelece o teto nos gastos públicos, que passou essa semana com folga aqui no plenário da Câmara dos Deputados e agora está no Senado Federal. Estava conversando agora com alguns senadores, eles todos vão nessa linha de que esse tom acima do Renan não deve contaminar o ambiente de votações aqui no Congresso Nacional. Cris. Ô, Camarote, a gente volta e meia fala aqui, né, de forma e conteúdo, como você bem disse, nesse caso especificamente, foi muito mais um problema de forma do que de conteúdo. E o tom que ele usou, como você também bem disse, não é um tom apropriado para um presidente do Senado e um tom também que ele próprio, Renan Calheiros, não costuma usar, né? Causou uma certa surpresa.
Sim, ele consegue manter um tom bem equilibrado aqui no Senado Federal. Eventualmente, ele sai desse tom equilibrado. E essa semana, o que chamou a atenção é que ele saiu muito desse tom equilibrado, Cris. E aí, ele vai para uma posição mais extrema de confronto. Muita gente questiona, inclusive, as motivações desta irritação expressa pelo presidente do Senado Federal, Renan Calheiros. O que é que a gente tem de concreto? E a gente percebe que os aliados do Renan Calheiros, eles estão preocupados. A gente já tem falado isso aqui na Globo News. É algo que vai ter um julgamento semana que vem em relação à linha sucessória da presidência da República. Ou seja, um réu, no caso pelo Supremo Tribunal Federal, ficaria impedido de ocupar cargo nessa linha sucessória. E isso daí já foi marcado, esse julgamento, para a próxima semana, para a próxima quinta-feira. E como Renan não é réu, mas como ele tem 9 processos no Supremo, ele é investigado 9 vezes no Supremo Tribunal Federal, inclusive 8 pela Operação Lava Jato, então o que a gente percebe claramente é um desconforto enorme por parte do Renan Calheiros em relação a essa pauta colocada pela presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, muita gente atribui, inclusive, essa destemperança, essa falta de equilíbrio do Renan Calheiros essa semana a esse julgamento que deve acontecer na próxima semana. Cris? Pois é, Camarote, porque caso isso passe, quem está ali na linha de tiro é o presidente do Senado, Renan Calheiros, exatamente porque você disse que ele tem 9 processos, não é réu ainda, mas a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, né?